Graça e paz, estamos começando o programa A Propósito. E nós temos nos encontrado todas as manhãs de domingo, aqui na TV Cidade Record, às 9 horas da manhã. E é um prazer muito grande poder estar chegando na sua casa mais essa semana. E eu creio que o Senhor vai te surpreender, porque Ele tem uma palavra específica para a sua necessidade, específica para a necessidade do seu coração. O que você tem passado? O que você tem enfrentado? Deus, Ele quer trazer um novo direcionamento para a sua vida. Ele quer que você aprenda a viver na presença dEle. Por isso, eu quero que você abra o teu coração para receber a palavra do Senhor, para receber aquilo que Ele quer te ensinar. Ele tem algo especial, Ele se importa com você. E é por isso que hoje Ele quer falar a respeito da sua vida, que você possa estar com o coração aberto e disponível para ouvir e dar crédito a tudo aquilo que Ele vai te ensinar e vai me ensinar também. Amém? E antes de nós irmos para a palavra, eu quero fazer uma oração com você, para que realmente a nossa vida esteja diante do Senhor e assim Ele tenha liberdade de agir. Se você crê de todo o teu coração, então que você possa confirmar no seu coração, na sua mente, essa oração e esteja intercedendo junto comigo para que esse momento seja um momento que marque a sua vida. Amém? Senhor Jesus, eu te dou graças e louvores por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor está prestes a fazer por meio deste programa. Senhor, eu sei que tudo isso não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com o teu nome, Jesus. E por isso eu venho pedir que o Senhor tenha liberdade para agir no coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ela possa sentir o toque do teu amor, a presença, Senhor, gloriosa da tua companhia. E ela entenda, Senhor Deus, a tua palavra. Deus, a ensina a permanecer diante de ti como uma pessoa que não tem culpa, Senhor, mas como alguém que entende que é filho e filha do Senhor dos Senhores. Por isso, Deus, eu venho pedir que o teu Espírito Santo venha falar de uma forma especial com essa pessoa. Deus, que o Senhor venha surpreendê-la e mostrar que o Senhor se importa com cada situação que ela tem enfrentado. E que esse momento seja um momento especial, que marque por toda a vida dela aquilo que o Senhor está prestes a fazer. Eu creio que só o Senhor é capaz de fazer tudo isso. E é por isso que eu declaro no nome de Jesus que assim será. E toda honra e glória será para o Senhor Deus. Amém. Hoje nós vamos aprender um tema muito especial, que é: você se parece com Jesus? Talvez esse tema venha falar um pouco com as suas atitudes. E é exatamente isso que nós vamos entender. Como que as nossas atitudes podem lembrar a pessoa de Jesus? E eu quero que você comece a refletir no seu dia a dia, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você reage diante das situações, se realmente elas fazem lembrar a pessoa de Jesus. Porque quando nós pensamos em Jesus, nós temos que conhecer as obras dele para entender quem foi ele. E assim você possa se espelhar na pessoa de Jesus. Porque quando Deus enviou o Filho dele aqui na terra, foi para que nós tivéssemos o estilo de vida dele como um exemplo para nós. Ele é um espelho daquilo que nós temos que ser. Ele é o exemplo daquilo que nós temos que imitar. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós sejamos aqueles que entendem que o Senhor Jesus é a sabedoria em pessoa e Ele é que nos faz aprender a viver, aprender a lidar com cada situação, aprender a corresponder com cada momento. E se você tem gastado o seu tempo tentando resolver as coisas do seu jeito, tentando fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, é tempo de você começar a viver do jeito que o Senhor Jesus, Ele nos ensina a viver. Talvez você esteja se preocupando demais com o seu umbigo, em vez de se preocupar com aquilo que realmente merece a sua preocupação,
que é a opinião do Senhor a respeito da forma como você tem vivido. Muitas vezes você tem tentado agradar pessoas, tem tentado agradar familiares, amigos ou seus patrões, e você esquece de tentar agradar o Senhor. Às vezes você tenta até se agradar, tenta se tornar uma pessoa feliz, realizada, mas esquece que a sua forma de viver, ela não está focada em agradar a você mesmo, não está focada em agradar aos outros, não está focada em agradar seus amigos, mas você tem que agradar ao Senhor. E a forma como você deve agradar ao Senhor é quando você reconhece que o Filho dele, o Filho amado, que ele enviou aqui na terra, Jesus, ele é um modelo que nós temos que seguir. O jeito como Jesus viveu aqui na terra tem que se tornar um modelo para nós. E você já reparou como são as atitudes de Jesus? O que ele fez quando ele esteve aqui na terra? As obras dele falam muito a respeito da pessoa de Deus. Jesus, ele é o nosso Deus de uma forma palpável, porque nós não podemos ver a pessoa de Deus, mas nós podemos ver a pessoa de Jesus. Nas Escrituras está relatado tudo aquilo que Jesus viveu aqui na terra, a forma como ele reagiu diante de diversas situações. E essas situações que ele lidou nos fazem refletir para que a gente possa saber lidar com as nossas situações, com as situações do nosso dia a dia. Temos na Bíblia exemplos de Jesus lidando com pessoas que eram pecadoras. Temos exemplo dele diante de uma prostituta que todos queriam apedrejar. E sabe o que ele fez? Ele perdoou. E ele disse assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra nela. E ali todos se tornaram envergonhados daquela atitude e tiveram uma lição diante do nosso Mestre Jesus. E aí você pensa, como que isso pode interferir no seu dia? Como que isso pode interferir na sua conduta? Ela interfere totalmente, porque diversas vezes nós lidamos com situações em que nós acabamos julgando pessoas, que nós acabamos por esquecer o caráter de Jesus e colocamos em nossas vidas o nosso próprio caráter falho. E nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós condenamos as pessoas. E por mais que elas realmente tenham defeito, por mais que elas sim podem nos ferir, podem nos chatear, podem vir contra nós com palavras de afronta, palavras soberbas, mas nós temos que ser como Jesus. Jesus é aquele que perdoa, não pela pessoa, mas pela pessoa de Deus. Talvez você não tenha forças para perdoar essa pessoa de acordo com aquilo que ela tenha feito para você, mas você tem a força de Deus e você perdoa ela não porque você ama ela, porque muitas vezes você não sente esse amor por ela, mas o amor por Deus você sente. E é por amor a Ele, é porque você quer demonstrar que você o ama, que você vai perdoar essa pessoa. E são exemplos assim, exemplos práticos que nos fazem agir de uma forma que faz com que nós nos pareçamos com Deus, que faz com que as pessoas vejam que nós somos aqueles que realmente nos espelhamos numa conduta que agrada ao Senhor. É engraçado, eu conheço uma história de um homem que ele estava em um domingo na casa dele fazendo um almoço com a família dele. E de repente tocou a campainha. E eram crianças de rua pedindo comida para ele. E a primeiro instante, ele, se julgando um bom samaritano, se julgando uma boa pessoa, ele pensou: eu vou pegar o que eu tenho no meu armário, vou pegar o que eu tenho na minha despensa para oferecer para essas crianças. Realmente, elas são carentes, eu preciso ajudá-las. E quando ele estava prestes a pegar ali na reserva dele, ali na despensa dele, alguma comida, algum biscoito, o Senhor falou ao coração dele. O Espírito Santo veio com uma voz suave ao ouvido dele e o convidou a chamar aquelas meninas para passar aquele dia junto com a família dele. E aquele primeiro pedido do Senhor, a primeiro instante foi
confrontante para ele. Porque imagine, ele não conhecia aquelas crianças, não sabiam de onde elas eram. E se era certo fazer aquilo por não conhecê-las, ou até as pessoas poderiam julgar errado aquela atitude. Mas ele sabia que aquilo era um direcionamento de Deus. E ele aceitou e convidou aquelas crianças para passar aquele domingo com ele, na casa dele, comendo da mesa dele, com a família, em comunhão. E engraçado que ele começou a tratar aquelas crianças como parte da família dele. Sabe, não porque ele amava aquelas crianças, até porque não tinha como ele amar. Ele havia acabado de conhecer elas, mas ele amava o Senhor. E ele foi capaz de compartilhar do amor que ele tem com o Senhor com aquelas crianças. E aí foi nesse momento que ele começou a agir como o Senhor queria que ele agisse. E no final daquele dia, ele, quando estava se despedindo daquelas meninas, porque elas estavam prestes a voltar para casa, estava se entardecendo, uma das menores crianças, a mais novinha, perguntou para ele: "Tio, você é Jesus?" E aquilo chocou ele. Aquilo fez o coração dele se aquebrantar. E fez ele tirar uma lição para aquilo. Que as nossas atitudes têm que nos fazer lembrar Jesus. Será que as suas atitudes fazem as pessoas lembrar de Jesus? Será que você consegue viver de uma maneira que reflete a vida de Jesus? Porque o Senhor, Ele veio aqui na terra para isso, para Ele ser um exemplo. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas querem nos falar o que devemos fazer, mas elas não fazem o que elas falam. E Jesus é diferente. Ele não só fala como nós temos que agir, mas Ele fez aquilo que nós temos que fazer. Ele veio aqui na terra, Ele lidou com pessoas que pecaram, pessoas erradas, pessoas boas, pessoas más. E Ele soube lidar com cada uma dessas pessoas. E você precisa aprender a lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Não importa quão difícil elas sejam, quão soberbas, arrogantes elas sejam com você. O importante é que o amor que você tem pelo Senhor, a gratidão que você tem por Ele ser o seu Deus, ela vai se expandir para essas pessoas. Eu não estou pedindo para você amar essas pessoas, até porque pode ser muito difícil amar quem te maltrata, amar quem te bate, amar quem te calunia, amar quem inventa mentiras sobre você. Mas você consegue amar alguém que é perfeito, que é Jesus. Jesus é perfeito. Amar alguém que é perfeito é fácil. Por isso eu te convido a amar ao Senhor. Ame ao Senhor. E quando você começar a amar verdadeiramente ao Senhor, você vai conseguir amar a imperfeição dessas pessoas. Porque é difícil nós conseguirmos amar aos erros, amar pessoas que erram, que falham. Mas nós conseguimos amar a quem é perfeito. E só existe um que é perfeito, que é Jesus. E a palavra de Deus diz que é tanta perfeição que não há limites. A perfeição de Deus não tem limites. Então, se você acha que é incapaz de amar uma pessoa que te fere, ame alguém que te ama. Ame alguém que é capaz de te acariciar, te dar o melhor, que é o Senhor. E aí sim, você vai poder ter essa liberdade de amar quem te fere, quem te machuca, quem te entristece. Essa é a conduta que o Senhor quer para nós, esse é o estilo de vida que Ele quer de nós. E é por isso que neste domingo, Ele parou você diante dessa TV, para que você aprenda a amar as pessoas, baseado em um amor que você vai primeiro amar ao Senhor. E aí você vai ter forças para amar as pessoas que estão ao seu redor. Sabia que Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele falou assim: vocês me viram passar fome e não me deram de comer. Ele falando com a multidão, falando com os discípulos dele. Vocês me viram dormir ao relento e vocês não me deram nenhum abrigo. Vocês me viram sofrer e não me deram nenhuma palavra de renovo, nenhuma palavra de incentivo. E aí aquela multidão, aqueles discípulos falaram assim:
Mestre, claro que não. Quando que foi que eu te vi passando fome que eu não dei comida? Quando que foi que eu te vi dormindo ao relento que eu não dei o abrigo? E ele disse assim, quando você vê o seu irmão passando fome, quando você vê alguém próximo de você dormindo ao relento e você não dá abrigo, é como se você estivesse deixando de dar alimento a mim. É como se você estivesse deixando de dar carinho a mim. E então, essa reflexão, ela tem que ficar para nós, para os nossos dias. Quando a gente quiser demonstrar que nós amamos ao Senhor Jesus, ame as pessoas que estão ao seu redor. Demonstre esse amor para as pessoas que estão perto de você, ou até mesmo longe. Sabe? Que as suas atitudes reflitam Jesus, que as suas atitudes falem de Jesus. Muitas vezes não precisa você falar a palavra Jesus, você não precisa falar o nome Jesus, mas as suas atitudes vão mostrar o poder desse nome. Porque primeiro, o nome de Jesus tem que ser poder na sua vida, para depois esse poder se expandir para outras vidas. Por isso, o convite do Espírito Santo para nós é: ame as pessoas como você ama o Senhor. Então, a propósito, você se parece com Jesus? Lembre-se, se espelhe nas atitudes dele. Vá lá na Bíblia, procure lá na Bíblia, nos livros do Novo Testamento, como que ele reagia com todas as pessoas, como que ele reagia diante de cada situação. E tenha como um exemplo para os seus dias. Imite ao Senhor Jesus, tenha Ele como seu exemplo e você irá se parecer como Jesus. E o poder do nome dele estará na sua vida e será manifestado para aqueles que estiverem ao seu redor. Tu és perfeito, inexplicável, a tua presença. Quero pra mim, és o começo e tu és o fim, apaixonado, estou por ti, tudo que há em mim louve ao Senhor, e tudo que há em mim adore ao Senhor, pois tu és tudo. E tudo que há em mim louve ao Senhor, e tudo que há em mim adore ao Senhor, pois tu és tudo. Tu és perfeito, inexplicável, a tua presença eu quero pra mim, és o começo, tu és o fim, apaixonado, estou por ti, e tudo que há em mim louve ao Senhor, e tudo que há em mim adore ao Senhor, pois tu és tudo. Vamos agora ao nosso quadro Quero Saber, que é um momento que nós vamos respondendo por meio da palavra de Deus as dúvidas que vão surgindo na nossa mente, no nosso dia a dia, quando nós decidimos viver uma vida em fidelidade ao Senhor. E a primeira que nós recebemos vem do Darlan de Fortaleza do Ceará, e ele nos enviou por meio das redes sociais a pergunta dele, que é assim: como são divididos os livros da Bíblia?
Existe alguma forma eficiente de ler? E essa palavra ainda veio confirmar, lembra que eu falei para a gente estudar a Bíblia, as atitudes de Jesus? Então eu vou falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, ele está dividido em relatos de discípulos que viveram ao lado de Jesus e de discípulos que não estiveram ao lado de Jesus. Então nós temos 3 livros que contam a mesma história, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 livros contam a mesma história, mas são narrados por pessoas diferentes e dessa forma a gente consegue entender como que cada um tem a sua perspectiva a respeito de como é a vida do Senhor Jesus, como foi a vida de Jesus aqui na terra, o que ele ensinou. E aí em seguida vem outros livros, João, que é outro discípulo que também conta as mesmas histórias que Mateus, Marcos e Lucas contam, mas também de uma forma diferente, da maneira como ele viu, como ele sentiu que as coisas aconteceram quando ele estava com Jesus. E depois vem os livros que são contados de quando Jesus já não estava aqui na terra. Era o começo daquele evangelho que os discípulos tinham acabado de aprender com o Senhor. Então vem o livro de Atos, vem o livro de Coríntios, Efésios, e eles são escritos por outros autores, como Paulo, Pedro, e esses autores eles nos contam como que era o princípio para uma vida cristã, como eles viviam para agradar ao Senhor. E por meio das experiências que eles tinham, eles relatam na Bíblia, e é por isso que a Bíblia é um manual para nós, porque eles foram inspirados por Deus. Porque homens comuns não seriam capazes de revelar o poder da palavra de Deus. Mas o Senhor, ele se fez presente na vida desses discípulos, assim como ele se faz presente na sua vida. E foi ele que inspirou esses homens a escrever cada palavra que está ali. Não veio de sabedoria humana, não veio de sabedoria de homens, mas veio por parte do Senhor que os capacitou e que fez com que esse livro pudesse chegar até nós hoje. Então, o livro da Bíblia, muitas vezes você lê um livro e lê outro e ele tem a mesma história, só apenas escrito com palavras diferentes, porque foram escritos por pessoas diferentes. E é assim no dia a dia, às vezes uma mesma história contada por bocas diferentes, ela se torna em partes com alguns aspectos especiais, né? Alguns acrescentam alguma coisa que acham importante, alguns ressaltam outra. E é assim no livro da Bíblia. Por isso que nós temos histórias parecidas, mas contadas de formas diferentes. A segunda pergunta vem da Selma de Londrina e ela diz assim: as bebidas alcoólicas, elas não agradam a Deus? A resposta está em Efésios 5,18, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Sabe o que essa palavra está querendo dizer para nós? Que nós devemos nos encher daquilo que nos satisfaz, que é o Espírito Santo. A bebida, ela tem um curto período de efeito. E esse efeito, ele com o tempo, ele acaba. E a pessoa, quando ela acaba esse efeito, ela volta a ser aquilo que ela era antes. Então, às vezes, a gente bebe para se alegrar, bebe para esquecer alguma coisa que aconteceu no nosso dia, mas é só por um determinado tempo que a bebida ela causa esse efeito. E o Senhor, ele não quer colocar sobre nós coisas passageiras, ele quer para nós coisas eternas. E é por isso que ele diz para nós que nós não devemos nos encher de bebidas alcoólicas, porque elas não têm efeitos eternos, não têm efeitos longos. Ele diz que nós devemos nos encher daquilo que tem efeito eterno, que tem um longo efeito, que é a presença dele, que é a companhia, que é o Espírito Santo. Por isso, quando você estiver triste, quando você quiser se alegrar, quando você quiser esquecer alguma coisa, não tente se encher de bebidas alcoólicas. Se encha da presença de Deus. Isso não vai se acabar. A presença de Deus, ela não se acaba, ela vai permanecer em você. E aí, você não vai precisar ter que lidar com as ressacas, que são os momentos mais complexos de uma pessoa que bebe. Não é verdade?
A ressaca é aquele momento que o efeito vai embora. E é muito ruim esse efeito. É por isso que Deus não quer que você tenha essa sensação de perda. Ele quer que você tenha a sensação de ganho. E que o que Ele te dá, Ele nunca vai retirar de você. A alegria que Ele quer te dar, o prazer que Ele quer dar a você é algo eterno, algo que não vai se acabar. Por isso que Ele diz que nós não precisamos das bebidas alcoólicas, mas nós precisamos do Espírito Santo. A outra pergunta vem lá da Paraíba e é da Carla. Ela diz assim: por que as pessoas ímpias parecem prosperar mais do que as pessoas que temem ao Senhor? A resposta está lá no livro de Salmos 73, que diz assim: Davi, ele abrindo o coração em oração a Deus, ele disse assim: por que os ímpios sempre estão despreocupados e aumentam as suas riquezas? Eu entrei na presença de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Eles são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, o Senhor disse para mim: bom é estar perto do Senhor. O soberano Senhor é o seu refúgio e aquele que proclama todos os teus feitos. Sabe o que Davi tirou como conclusão? Que os ímpios, eles podem prosperar por meio daquilo que eles recebem aqui na terra, algo passageiro. Mas aquilo que é eterno, o prazer eterno, só está no Senhor. E Davi, ele por um momento, ele sentiu inveja. E talvez você sinta também essa inveja ou até esse questionamento. Por que eu sou fiel a Deus e passo por tantas dificuldades? E a pessoa que nem é fiel, que nem se importa muitas vezes com o Senhor, ela tem tantos benefícios financeiros, digamos assim. Entenda uma coisa, o que parece para você alegria não é exatamente como você acha que é as coisas. Talvez aquela alegria que você vê de uma pessoa próspera, ela é tão superficial, porque em comparação com a sua vida, a primeiro instante pode ser que a sua vida não seja completa por você ter que passar por dificuldades financeiras, ter que passar por dilemas financeiros. Mas o que importa é que o teu coração está em paz em comunhão com o Senhor. O que importa para nós não são as coisas passageiras, mas aquilo que é eterno. Deus diz que nós não devemos andar ansioso pelas coisas que estão ao nosso redor. Nós não devemos estar ansiosos por aquilo que acontece ao nosso redor, mas nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas, e que é muito melhor do que riquezas, do que qualquer coisa. A presença de Deus vale mais do que ouro e a prata, assim diz a palavra de Deus. Estamos terminando o programa e eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Sabe o que é entregar a sua vida a Jesus? É pedir que Ele te ajude a viver da melhor maneira e você se tornar dependente do Senhor. Por isso, se você decidiu isso hoje, que você precisa da ajuda de Deus, porque sozinho você não consegue, eu quero que você repita essa oração aí na sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Me adota como um filho e uma filha amada. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu numa cruz e ressuscitou por mim. Eu preciso do Teu Espírito Santo habitando em mim e me ajudando a viver. E é por isso que eu estou aqui, de todo o meu coração, repetindo essas palavras e orando para que o Senhor possa ser o meu Deus e o meu Salvador. Assim eu oro e creio, em nome de Jesus. Queridos, é um prazer muito grande poder ter você agora como parte da família de Deus. Agora você é herdeiro e herdeira de todas as coisas no Senhor. Confie, um novo tempo Deus está estabelecendo para a sua vida. E que Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa.